A paz, amados, amém. Mais um dia aqui, né? Voltamos com mais um estudo 5. Gostaria de dar boa noite a todos. E a gente vai iniciar mais uma aula de estudo bíblico, né? Hoje a gente vai falar sobre o ajuste de Deus. Na aula passada a gente falou sobre os planos de Deus. Hoje a gente vai falar sobre o ajuste. Esse é um pouco extenso e eu dividi em duas partes para ficar bem fácil a compreensão e o entendimento. Então nós vamos fazer o ajuste de Deus parte A, e na próxima aula, que vai ser a aula 6, ajuste de Deus parte 6. Para a gente poder ter melhor entendimento e compreensão. Amém? Amém. Amados, esse estudo aqui, ele é bem... Como é que eu posso dizer? Ele abrange alguns acontecimentos que aconteceu na passagem na Bíblia, né? Do Velho Testamento até o Novo Testamento. Então, algumas mudanças que tiveram por algumas situações. Teve algumas mudanças, né? Teve alguns ajustes. E a gente, passar aqui um pouco, a gente vai começar a entender o que esses ajustes causaram no decorrer da história. Amém? Eu vou começar com a oração. Senhor, obrigado mais um dia, Pai. Obrigado mais um dia de oportunidade, Pai, que está na Tua presença, Pai. Ó Senhor, usa eu tremendamente, Pai, a fim que possa revelar a Sua vontade, Pai, conforme as Suas Escrituras, Pai. Obrigado por todos que estão participando, Pai, e derrama neles o entendimento e a capacidade, Pai, de entender e compreender a Sua vontade e as Suas coisas, Pai. Desde já te agradeço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados? Vamos lá para mais uma aula. Eu separei alguns pontos, né? Ajuste na Bíblia. Eu separei aqui 9 pontos. Adão e Eva, a idade de 120 anos, o dilúvio, Babel, Sodoma e Gomorra, os 10 mandamentos, o Egito, Jesus e as 7 igrejas. Então, alguns ajustes mais relevantes que tem, acredito que tem até mais, mas eu separei só esses aqui, né? Eu considero os mais principais, os mais relevantes, para a gente poder estar entendendo e estudando esses ajustes aí que foi feito. Vamos começar pelo primeiro ali. Vamos começar a entender o que é ajuste. Substantivo masculino, ação ou resultado de reajustar, ajustar novamente, reajustamento, reajuste de tarifas, reajuste de gasolina, retomar o equilíbrio e voltar a uma condição estável, reacerto, né? Eu separei ali em amarelo o que mais me chamou a atenção ali, ó, retomar o equilíbrio, voltar a uma condição estável, né? Uma coisa que está meio bagunçada, você faz um ajuste ali, né? Uma panela que está no fogo, com fogo alto, o fogo começa a derramar, você vai lá e abaixa o fogo. Você fez um ajuste ali. Então o fogo que estava alto baixou e você deixou em uma condição estável. Adão e Eva. Ali em Gênesis 2:15 fala assim: então o Senhor Deus pôs o homem no jardim do Éden para cuidar dele e nele fazer plantações. No 16, e o Senhor deu ao homem a seguinte ordem: você pode comer as frutas de qualquer árvore do jardim. 17, menos a da árvore que dá o conhecimento do bem e do mal. Não coma a fruta dessa árvore, pois no dia em que você comer, certamente morrerá. Então aqui a gente fala lá sobre o jardim do Éden, né? Onde Deus deu uma ordem a Adão e Eva que não coma a fruta da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque certamente morrerá. Eu não sei se Adão e Eva se atentou a essa parte aqui, certamente morrerá, né? Eles sabiam mais um pouco à frente ali
quando a cobra ali, todos conhecem, acredito que todos conhecem a história, estava mais à frente ali quando a cobra fala que ela não podia comer nenhuma fruta do jardim, ela respondeu: Deus não disse para comer nenhuma fruta, ela falou para não comer a fruta da árvore do conhecimento do bem e do mal, mas as outras a gente pode comer. Eu não sei se ela se atentou nesse certamente morrerá, né? Ali na parte ali, em Gênesis 3:15 até 24, vem a parte do ajuste, né? Depois que eles comeram a fruta lá, o que aconteceu, né? Eu separei o texto um pouco do 15 a 24, eu separei só as principais ajustes que Deus fez. Então, primeira coisa que ele falou: então, por causa do que você teimou contra mim, né, que você comeu a fruta lá da árvore, a mulher vai ter sofrimento na gravidez. Para o homem, falou que a terra será maldita, trabalhar duramente, vai trabalhar duramente, isso até que você volte para a terra, até que você morra. O 5, conhecer o bem e o mal, né? Agora que você tem um conhecimento do bem e do mal. 6, Deus expulsou o homem do jardim do Éden. 7, ninguém chega perto da árvore da vida. Então, após que Adão e Eva lá comeu o fruto lá, aconteceu esses ajustes, né? Deus deu as seguintes ordens. Então, antigamente, né, antes deles comer, eles não precisavam trabalhar, né? Eles tinham vida eterna, eles tinham a presença de Deus no jardim do Éden, eles tinham tudo isso. Aí, por causa da desobediência deles, eles perderam e Deus ajustou. Então, Deus deu a seguinte ordem. Então, ó, a mulher vai ter sofrimento na gravidez, a terra será maldita, trabalhar duramente, né? Vai trabalhar o resto da vida para tirar o sustento da terra. O 4, falou que você vai voltar para a terra, né? Do pó a gente veio, do pó voltaremos. 5, agora que vocês têm o conhecimento do bem e do mal, ele tirou a vida eterna, né? Então agora vocês têm o conhecimento do mal, vocês não tirou a vida eterna. Deus expulsou eles do jardim do Éden, né? Foi expulso eles do jardim do Éden. Por causa do quê? Da desobediência. 7, ninguém chegará perto da árvore da vida. Vamos entender um pouquinho vamos passar para o próximo aqui, a idade de 120 anos. Logo depois, em Gênesis, um pouquinho mais à frente, Gênesis 6:1, quando as pessoas começaram a se espalhar pela terra e tiveram filhas, os filhos de Deus viram que essas mulheres eram muito bonitas, então escolheram as que eles quiseram e casaram com elas. Aí o Senhor Deus disse: não deixarei que os seres humanos vivam para sempre, pois são mortais. De agora em diante eles não viverão mais do que 120 anos, né? Então teve outro ajuste. Até esse Gênesis 6 aí, as pessoas viviam 800 anos, 900 anos, 600 anos. Então Deus diminuiu esse tempo, já que eles não teriam mais a vida eterna. Então Deus falou o seguinte: é só 120 anos agora, né? A partir outro ajuste, né? Então tivemos mais um ajuste aí. Antigamente as pessoas viviam mais, até Gênesis 6 viviam mais, e ele falou: não, agora é só 120 anos. Então esse aqui foi o segundo ajuste aí, mais importante. A 3, dilúvio. Lá em Gênesis 6:5, quando o Senhor viu que as pessoas eram muito más e que sempre estavam pensando em fazer coisas erradas, ficou muito triste por haver feito seres humanos. E o Senhor ficou tão triste, com o coração tão pesado, que disse: vou fazer desaparecer da terra essa gente que criei, e também todos os animais, os seres que se arrastam pelo chão e a árvore, pois eu estou muito triste, porque eu criei. Mas o Senhor Deus aprovava o que Noé fazia. Todos sabem que Deus nos deu livre-arbítrio, né? De escolher. Ele tinha tudo aqui nesse dilúvio aqui para matar todo mundo, né? Para falar assim: não, esse povo aqui
o ser humano é desobediente a mim, eu vou destruir todos e fazer de novo. Mas ele achou, e Noé, ele aprovava o que Noé fazia. Então aqui teve mais um ajuste, né, no dilúvio, né? O dilúvio foi mais um ajuste de Deus. Lá em Gênesis 8:21, o cheiro do sacrifício agradou, depois do dilúvio, né? O cheiro do sacrifício agradou ao Senhor. E ele pensou assim: nunca mais vou amaldiçoar a terra por causa da raça humana, pois eu sei que desde a sua juventude as pessoas só pensavam em coisas más. Também nunca mais destruí todos os seres vivos, como já fiz desta vez. Enquanto o mundo existir, sempre haverá semeadura, colheita, frio, calor, verão, inverno, dia e noite. Então aqui, após Deus fazer aquele ajuste ali do dilúvio ali, né, ele percebeu que não adianta toda hora ficar destruindo o povo, porque a raça humana é teimosa, né? Ele fala aqui, ó: nunca mais vou amaldiçoar a terra por causa da raça humana, pois eu sei que desde a juventude as pessoas só pensam nas coisas más. Então ele não ia adiantar, né? Já pensou de toda vez que a gente fosse destruir o mundo? Então ele preferiu fazer o ajuste de outra forma. Então é mais um ajuste que ele fez. Então após ele fazer o ajuste do dilúvio, ele falou: nunca mais eu vou amaldiçoar a terra por causa da raça humana, pois eu sei que desde a sua juventude as pessoas só pensam em coisas más. Também nunca mais destruirei todos os seres vivos como fiz dessa vez, enquanto o mundo existir, né? Tem observação aí, né? Até o juízo final. Mas esse ajuste aí do dilúvio deu para entender. Mais para frente a gente vai entender um pouco sobre mais a misericórdia de Deus. Mas foi outro ajuste, e eu acredito que esse ajuste foi um dos mais drásticos que teve, foi o dilúvio, né? Porque extinguiu toda a raça humana que tinha ali na terra, né? Por 40 dias choveu ali, 40 dias, 40 noites choveu, e foi uma renovação da raça humana, né? De todos os ajustes, esse foi o mais forte que teve, assim, intervenção, né, da mão de Deus. Babel, a destruição pelos povos do mundo, né? Distribuição pelos povos do mundo. Babel ali é uma parte interessante, porque ele separa, é onde que ele começa a distribuir as pessoas em cada parte do planeta. Vamos ler ali para entender. Então o Senhor desceu para ver a cidade e a torre que aquela gente estava construindo. O Senhor disse assim: essa gente é um povo só, e todos falaram uma só língua. Isso que eles estão fazendo é apenas o começo. Logo serão capazes de fazer o que quiserem. Vamos descer e atrapalhar a língua que eles falam, a fim de que um não entenda o que o outro está dizendo. Assim o Senhor espalhou pelo mundo inteiro, e eles pararam de construir a cidade. 9. A cidade recebeu o nome de Babel, isto é, Babilônia, pois ali o Senhor atrapalhou a língua falada por todos os moradores da terra, e dali os espalhou pelo mundo inteiro. Então, eu acredito, né, o entendimento que eu tive desse estudo aqui, de Babel, é o seguinte: foi necessário esse ajuste de Deus, de atrapalhar a língua, para cada um não entender que o outro falava. Para o quê? Para ele se dividir, cada um ir para uma terra. Então eu acredito que um veio para o Brasil, outros foi para os Estados Unidos, outros foi para o Japão, outros foi para a África, outros foi para o Alasca, outros foi para outros países. E aí completou, e aí foi onde se formou as línguas, né? Onde se formou os povos. Foi nessa distribuição aqui. Então foi mais um ajuste de Deus, né? Na parte de Babel aqui. Esse é um ajuste que não é um ajuste para desenvolvimento, não é um ajuste de correção, podemos dizer assim, né? É um ajuste de progresso.
É um ajuste de continuidade, de avanço. Sodoma e Gomorra. Essa parte lá em Gênesis 19, 23. Ló chegou ali no ajuste 1, Gênesis 18, 20. Vamos começar por aqui. Aí o Senhor disse a Abraão: há terríveis acusações contra Sodoma e Gomorra, e o pecado dos seus moradores é muito grave. Preciso descer até lá para ver se as acusações que tenho ouvido são verdadeiras ou não. Então ali Deus falando para Abraão, que mandou ali dois anjos ali, né, para averiguar o que estava acontecendo, né? Primeiro, antes de ele fazer o ajuste, ele foi verificar o que estava acontecendo. Lá em 19:23, né, depois Ló chegou a Zoa, né, a cidade vizinha ali, depois que o sol já havia saído. 24. De repente, lá do céu, o Senhor Deus fez chover fogo, enxofre sobre Sodoma e Gomorra. Ele destruiu essas duas cidades e também todo o vale e os seus moradores. Acabou com todas as plantas e árvores daquela região. Então Sodoma e Gomorra eram povos que não estava nem aí, só queria saber de farra, só queria saber de bagunça. E Abraão tem uma parte que é até muito interessante na história, que Abraão chega para Deus e fala: por causa desses, se achar 45 pessoas boas, mesmo assim você destruiria a cidade, né? E Deus falou: não, por causa dessas 45, pelo meu amor a elas, não destruirei a cidade. E Abraão ainda continuou falando, né, com Deus: Senhor, me perdoa, mas se tiver apenas 40. Aí Deus falou: por causa dessas 40 eu perdoarei. E aí foi rolando, né? E Abraão falou: Senhor, se tiver apenas 10, por causa dessas 10, pelo amor que eu tenho por essas 10 pessoas boas, eu não destruirei a cidade. Então Sodoma e Gomorra foi um ajuste, né, que Deus fez. Mais um ajuste que ele fez. Esse aqui foi um ajuste de correção, né? Então foi um ajuste menos que o dilúvio, mas que acabou com essas duas cidades aqui. Então mais um ajuste que foi necessário fazer. Os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos foi mais um ajuste de Deus, né? Quando ali o povo ali tava meio... O povo tava crescendo, tava meio... ficando meio que desordenado, né? Deus fez os 10 mandamentos ali para poder as pessoas, né? Fez ali nas duas pedras ali, colocado na Arca da Aliança ali, para as pessoas poder ter uma referência, né, do que fazer e do que não fazer. Então esse ajuste, eu falo que é um ajuste de não foi uma correção, mas um ajuste de prevenção, né, aconselhamento. Então ali entre os ajustes tem umas observações ali. Ali em Êxodo 23 fala assim: primeiro dos 10 mandamentos. Vamos relembrar aí os 10 mandamentos. Não adore outros deuses, adore somente a mim. Né? Ele está sendo uma instrução, né? Esse ajuste é mais instrução. Não faça imagem de nenhuma coisa que há em cima do céu, ou aqui embaixo na terra, ou nas águas debaixo da terra. Então ele está falando desses dois aqui: não adore outros deuses, adore somente a Deus, a mim. E não faça imagem nenhuma, imagem de pedra, de desenho, de qualquer coisa que for, né? Nenhuma coisa que há lá em cima no céu, ou aqui embaixo na terra, ou nas águas debaixo da terra. Não se ajoelhe diante de ídolos, nem os adores, pois eu, Senhor, sou o seu Deus, e não tolero outros deuses. Eu castigo aqueles que me odeiam, até os seus bisnetos e trisnetos. Aí, aqui é o terceiro
mandamento. Aí aqui vem uma observação. Porém, sou bondoso com aquele que me ama. Obedeçam os meus mandamentos e abençoe os seus descendentes por milhares de geração. Aí vem mais o quarto mandamento. Não use o meu nome sem o respeito que ele merece, pois eu sou o Senhor, Deus, vocês, e castigo aqueles que respeitam o meu nome. Aí veio mais uma observação, né? Guarde o sábado, que é um dia santo. Mandou guardar. Faça todo o seu trabalho durante 6 dias da semana. Aí veio o quinto mandamento. Mas o 7º dia da semana é o dia de descanso, dedicado a mim, o Senhor, seu Deus. Não faça nenhum trabalho nesse dia, nem você, nem os seus filhos, nem as suas filhas, nem os seus escravos, nem as suas escravas, nem os seus animais, nem os estrangeiros que vêm na terra de vocês. Tem uma observação desse aí sobre o sábado, né? Sobre isso aqui era no Velho Testamento, claro. Quando Jesus veio à Terra, a maioria das acusações que tinham, que o povo lá usava contra ele, era referente a trabalhar no sábado, né? Que eles falavam que era blasfêmia, que ele estava trabalhando no sábado, né? E Jesus muitas vezes respondeu: meu pai trabalha e eu também trabalho. Meu pai trabalha até hoje e eu também trabalho, né? E então ele veio, né? Essa parte aí foi ajustada depois lá no Novo Testamento, só para vocês entenderem. Mas no Velho Testamento não que isso não que isso esteja não que os 10 mandamentos agora esteja errado. Esse versículo não é isso que eu estou dizendo. Ele foi ajustado. E aí o 6º, não mate. O 7, não cometa adultério. O 8, não roube. 9, não dê testemunho falso contra ninguém. E o 10, não cobice a casa do outro homem, não cobice a sua mulher, os seus escravos, os seus gados, os seus jumentos ou qualquer outra coisa que seja dele. Então esse ajuste aqui, né? Esse ajuste é mais corretivo. Esse ajuste aqui é mais para a pessoa souber se comportar, né? É um ajuste, é um aviso, né? Então esses 10 mandamentos aí veio como um aviso, como o povo deve se comportar, como o que o povo deve fazer, o que o povo não deve fazer. Ele veio como correção, mas a longo prazo, né? Dali para frente, como é que o povo tem que se comportar? Como Deus quer que o povo se comporte? Então, 10 mandamentos, ele está abordando essa parte aí. Amém? Egito. Vamos falar um pouquinho aqui. Ali em Números 14:2, vou mandar uma epidemia para acabar com eles, porém farei com que os descendentes de vocês sejam um povo maior e mais forte do que eles. Mas Moisés respondeu ao Senhor. Aqui no Egito, o povo estava prestes a entrar na terra prometida, né? Tinha mandado ali os espiões ali, 2 espiões foi lá, espionaram a terra, viu que a terra era boa, né? Manava leite e mel. E aí o povo ficou com medo, porque tinha gigantes na terra lá. E aí eles quiseram, né? Eles quiseram voltar para o Egito, ser escravo de novo, queria escolher novo líder, que Moisés não era mais o líder. E aí Deus fez um ajuste aqui com o povo que era impaciente, né? Isso aqui é até interessante, porque eles já tinham sofrido bastante. Quando estava quase para conquistar a terra prometida, eles me fizeram isso aí. Então vamos entender um pouquinho ali. Ali em Números, Moisés ali intercede, né? Em Números 14:15, se matares né? Ali, então Deus falou o seguinte: vou matar, vou destruir todo mundo.
E ali Moisés falou com Deus: se matar o teu povo, Números 14:15, se matares o teu povo, as nações que ouviram falar a respeito da tua fama vão dizer que mataste o teu povo no deserto, porque não pudeste levá-lo para a terra que prometeste dar a eles. E aí Jesus, ali Deus, né, Deus levou em consideração que Moisés falou a ele, né? Ali em Números 14:20 falou: o Senhor Deus disse: já que você pediu, eu perdoo, mas pela minha vida e pela minha presença gloriosa que enche toda a terra, juro que nenhum desses homens viverá para entrar naquela terra. Eles virão a minha glória e os milagres que eu fiz no Egito e no deserto. No entanto, 10 vezes puseram à prova minha paciência e não quiseram me obedecer. Então aqui o povo que não quis entrar lá na terra lá, né, ficou com medo, quis voltar para o Egito, quis arrumar outro líder, né? Deus falou, né? Moisés intercedeu por eles e Deus fez um pequeno ajuste, né? Eles não vão entrar na terra prometida. E aí que vem lá os 40 anos no deserto lá, até que todos morressem no deserto. Então esse é mais um ajuste, né? Esse foi um ajuste de correção, né? De punição. Eu falo que foi um ajuste de punição pelo pecado, né? Pelo pecado que eles cometeram contra Deus ali. A punição deles foi não entrar na terra prometida. Então foi um pequeno ajuste que Deus fez aí. Bom, chegamos aqui na parte de Jesus. Jesus foi o melhor ajuste que teve, né? Tanto para mim quanto para vocês, né? A gente podia resumir aqui, né, em João 3,16, né? Porque Deus amou o mundo de tanto que deu seu único filho para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. Então, o ajuste quando Jesus veio à Terra era o ajuste final, podemos dizer assim, né? O melhor ajuste que teve foi Jesus vir à Terra e perdoar nossos pecados. Então, ele é até maior, né? O dilúvio foi um arrasador, mas esse ajuste de Deus não tem comparação com nenhum ajuste que teve, né? E foi necessário Jesus vir à Terra, né? Foi necessário, né? O Filho do Homem vir à Terra para nos curar, para nos salvar, para nos dar ânimo, para a gente poder continuar. Então foi um dos melhores ajustes. Veio como um homem, cresceu, trabalhou, né? Ficou 30 anos se preparando para trabalhar 3 anos, né? Ficou 30 anos se preparando para trabalhar 3 anos. E foi o melhor ajuste que teve, né? Se você pegar assim algumas compreensões sobre o Novo Testamento, fala que Jesus veio para dar o sentido completo, né? Não que o Velho Testamento esteja errado, não. Ele veio para dar o sentido completo. Então foi o melhor ajuste que nós tivemos na Bíblia, né? Na Terra, foi a presença de Jesus Cristo aqui para nós, né? Esse foi o melhor ajuste que teve. O último ajuste, né, que eu falo que não foi ajuste, mas foi uma observação e uma correção, né, às 7 igrejas. A gente vai falar mais um pouquinho com detalhes na segunda parte, no próximo estudo bíblico. Mas as 7 igrejas do Apocalipse eram 7 igrejas importantes da igreja primitiva: Éfeso, Esmina, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia,
Essas igrejas ficavam na província da Ásia Menor, do Império Romano, e são um exemplo para todas as igrejas. Deus enviou uma mensagem a 7 igrejas em Apocalipse para encorajar e corrigir. Então, na parte 2 a gente vai falar, no próximo estudo bíblico a gente vai falar de cada igreja, para a gente poder entender um pouquinho de cada uma, né? E o mais interessante é que Deus fala de todas, as suas falhas e seus acertos. E aí a gente vai aprender um pouquinho mais sobre as observações de Deus nas 7 igrejas. Amém, amados? Esse foi mais um estudo bíblico. Eu creio que eu e vocês aprenderam bastante, né? É possível que muitas coisas que eu falei vocês já tiveram, já viram, já leram ou já presenciaram em algum momento da vida de vocês, mas é importante relembrar a parte dos ajustes principal que teve na Bíblia e por que aconteceu cada ajuste, né? E com isso a gente tem uma compreensão melhor da vontade de Deus e por que as coisas aconteceram daquela forma. Amém? Eu quero que vocês tenham uma semana abençoada. Continuem assistindo os vídeos aí, é muito importante, né, para o aprendizado meu e o seu. Compartilhem com outras pessoas, está aberto também para outras pessoas assistirem, né? Lá está público, os links estão públicos. E é isso aí. Eu quero agradecer a presença de todos e que a gente possa aprender um pouquinho mais. Espero vocês lá na parte 2 lá, para a gente aprender um pouquinho sobre as 7 igrejas. Amém? Tenha uma semana abençoada. Esse foi o estudo bíblico aí, a 5ª aula. E conto com vocês. Amém? Até mais.